Capítulo 8. Amor sacrificial. Dar sem desistir. Falam muita coisa estranha sobre o amor. Diz-se que ele é algo esplendoroso, que é uma flor, uma rosa, um sentimento extremo de bem-querer para com todos. É ainda uma gloriosa oportunidade de entender as necessidades de alguém, produzindo laços miraculosos de solidariedade mútua. De acordo com o pensamento generalizado nos nossos dias, o importante não é a nossa contribuição para um relacionamento, mas sim o que podemos tirar dele. Segundo essa visão, a parábola do bom samaritano não é bem uma história de amor. Com algumas pequenas modificações, porém, ela até que pode ser vista como tal. Troquemos o viajante ferido por uma loura escultural aflita porque seu Porsche vermelho está com o pneu furado. Na história contada desse modo, o samaritano, nós, é capaz de trocar o pneu sem ao menos sujar as mãos, nem o terno novinho. A mulher, é claro, fica maravilhada com sua habilidade e força. Trocado o pneu e guardadas as ferramentas, ela puxa 5 notas de $100, lhe dá um beijo bem molhado na boca e diz: nem sei como lhe agradecer. Comigo, porém, o amor nunca é assim. Por alguma razão, a parábola original espelha melhor minha realidade. Certa ocasião, por exemplo, era inverno e eu estava voltando para casa de carro depois de haver malhado na academia. Soprava um vento polar de 30 graus negativos. A certa altura, percebi uma senhora de meia idade num carro sujo parado no acostamento junto a um monte de neve. Tive vontade de passar direto. Eu tinha muita coisa para fazer. Além disso, estava de tênis, com o cabelo molhado, sem gorro de lã e sem luvas. Contudo, ouvi a voz convincente do Espírito Santo dizendo: ame. Relutando muito, voltei. O porta-malas dela estava cheio de livros e roupas, por isso tive muito trabalho para achar o macaco. Finalmente o encontrei, mas não sabia como funcionava e me senti perdido. Quando afinal consegui descobrir como ele operava, minhas mãos já se achavam congeladas e grudaram nele. Depois de levantar o carro, percebi também que não havia chave de roda. Felizmente, aquela senhora tinha uma amiga que morava a 3 quarteirões dali. Conseguimos levar o carro até lá. Ela entrou para tomar um chocolate quente e eu fiquei na garagem gelada, terminando o serviço. Ela me agradeceu e foi embora. Voltei para o carro, penosamente, todo congelado, e fui para casa. No caminho, enquanto meu cérebro descongelava, eu dizia: onde está esse amor tão esplendoroso que eles falam? Se um dia eu os encontrar, mato. O amor implica sacrifício. Descobri que o amor está muito mais ligado ao trabalho do que à diversão. Tem mais a ver com a condição de servo do que com a de herói. Quando me ponho a amar, geralmente acabo dando em lugar de receber. Amar inevitavelmente nos custa algo. Normalmente os 3 bens mais valiosos que possuo: meu tempo, meu vigor e meu dinheiro. E dificilmente partilho esses recursos com outros, pois os tenho em quantidade limitada. Apresente-me uma maneira de demonstrar o amor sem gastar tempo, vigor ou dinheiro, e eu aceito de imediato. Contudo, se o amor implica sacrifício, eu reluto em me envolver. Talvez por isso alguns cristãos enfatizam o aspecto de diversão, comunhão e realização, sem nunca fazer menção ao sacrifício. É tempo de tirarmos a falsa máscara que o mundo e por vezes a igreja colocaram no amor. Chegou a hora de dizermos a verdade. O verdadeiro amor
é sacrificial. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, dá a perfeita definição de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava preocupado com o bem-estar daqueles que lhes eram preciosos, por isso sacrificou seu único filho. Quando estamos preocupados com o bem-estar de outros, normalmente temos de nos sacrificar também. Talvez tenhamos de empregar nosso tempo, nosso vigor e nosso dinheiro em favor de pessoas. É possível que tenhamos que abrir mão de nossos planos, de nossa independência ou de nossa privacidade. Para amar como Deus ama, talvez tenhamos de nos separar daquilo que nos é mais precioso por causa dos outros. O amor sacrificial é um conceito muito difícil de compreender, pois nossa cultura ensina exatamente o contrário. O tempo todo somos bombardeados com livros, artigos, programas de rádio e televisão, comerciais e anúncios cujas mensagens dizem: você é o número 1. Cuide de si mesmo. Não deixem que os outros tomem seu tempo. Guarde suas energias, junte seus recursos e você será feliz. Eu ainda não havia percebido o quanto estava mergulhado nos valores distorcidos do mundo, até que, no segundo ano de faculdade, fiquei espantado com uma afirmação de um professor. Disse ele: a felicidade pessoal nunca vem por meio da satisfação de nossos desejos pessoais. Esta afirmação é mais ousada, mais radical, mais revolucionária que já ouvi, pensei comigo mesmo. Vai de encontro a tudo aquilo que me ensinaram. Contudo, comecei a perceber que não ia de encontro aos ensinamentos de Jesus. Se alguém quer vir após mim, em si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8, 34, 35. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos 10, 43, 45. O mundo escreve livros com títulos como Pense e Enriqueça. Se Jesus estivesse escrevendo para o mercado de hoje, o título de seu livro seria Ame e Dê Tudo. Paradoxalmente, quando nos entregamos a Deus e servimos ao seu povo com amor sacrificial, encontramos uma felicidade e uma satisfação que o mundo não conhece. O amor sacrificial no casamento. Agora vamos ser específicos como se aplica o princípio do amor sacrificial no casamento. De acordo com a visão do mundo, um bom casamento enriquece a vida de cada cônjuge, tornando-a mais plena e gratificante do que seria se não fosse casado. O casamento, portanto, não deve impedir nenhum dos cônjuges de desenvolver todo o seu potencial. Um cônjuge jamais pode colocar as necessidades do outro acima das suas. Isso resultaria em perda de identidade. Num casamento assim, se um dos cônjuges percebe que está recebendo menos do que está dando, inicia-se um conflito de poder. Se não houver um acordo quanto aos direitos recíprocos, de modo que eles possam ser preservados, muito provavelmente este casamento vai se desfazer. A visão do casamento, segundo o mundo, enfatiza o máximo de prazer com o mínimo de satisfação. Não leva em conta uma possível incapacitação física nem distúrbios emocionais, dificuldades financeiras ou mesmo a chegada de um filho que requer muitos cuidados. Por causa desta visão, muitos casamentos têm fracassado e o índice de divórcios aumenta incrivelmente,
Sem sacrifício, o amor não dura muito tempo. A sabedoria de Deus é completamente diferente da do mundo. Em um casamento bíblico, cada um dos cônjuges olha nos olhos do outro e diz: eu o amo, amo, e isso significa que me comprometo a servi-lo, a edificá-lo e a encorajá-lo. Tenho plena consciência de que terei de empregar tempo, vigor e dinheiro, mas quero colocar os seus interesses na frente dos meus. Eu fico atrás, você vai na frente. Num casamento bíblico, não existe conflito de poder em que cada um dos cônjuges busque sair vencedor. Pelo contrário, há um desejo de serviço mútuo. O que cada um está procurando é amar mais, abençoar mais e servir mais. A minha esposa conhece o amor sacrificial. Recentemente, eu a levei para jantar e ela me disse: tenho notado que as suas atividades estão aumentando. Talvez eu devesse parar de escrever e me dedicar a proporcionar-lhe mais tranquilidade. Tive vontade de dizer: ótimo! E já que se dispôs a isso, que tal coçar minhas costas? Contudo, contive-me, pois sabia que ela estava me oferecendo um de seus tesouros mais preciosos. Não respondi. O que quero é que você desenvolva o seu potencial. Não pare de escrever não. Talvez eu é que devesse dizer não a mais coisas para que você possa continuar crescendo e desabrochando. E ali mesmo no restaurante começamos a discutir, não de forma conflituosa, mas edificante. O amor sacrificial é a espinha dorsal dos casamentos duradouros, mesmo quando provoca uma discussão num restaurante. Ele é também a espinha dorsal das amizades sólidas. Dando de nós mesmos em favor dos amigos. O mundo não entende o princípio cristão da fraternidade. De acordo com os conceitos vigentes, devemos procurar amigos que pensam como nós, que tenham o mesmo nível social, que votem nos mesmos candidatos e tenham os mesmos hobbies que temos. A convivência com pessoas assim não traz problemas. Elas não vão nos pedir conselhos nem ajuda financeira. Se mantivermos uma distância conveniente, o relacionamento não vai ser prejudicado por compromissos nem por expectativas. Esse tipo de amizade nos satisfaz até que nos deparemos com algum revés. Se enfrentamos um problema sério, uma perda trágica ou uma doença grave, logo percebemos que ninguém nos dá muita importância. Não investimos na vida dos outros e agora, que chegou a hora de fazer um saque, descobrimos que não há recursos disponíveis em nossa conta no banco de amizade. A amizade cristã é diferente. Conhecemos alguns irmãos e resolvemos dar-nos a nós mesmos em favor deles. Investimos neles o nosso tempo, nosso vigor e nossos recursos. Por nos encontrarmos com frequência, acabamos nos tornando íntimos. Nós nos encorajamos, aconselhamos, desafiamos e repreendemos mutuamente. Nós nos sacrificamos. Algum tempo atrás, um irmão em Cristo muito chegado escreveu-me uma carta que começava assim: estou escrevendo para lhe dizer, entre outras coisas, que tudo que tenho é seu. Se você e sua família estiverem precisando de alguma coisa, é só falar. Um colega, certa vez, me disse: sei que neste exato momento poderia dar alguns telefonemas para 5 amigos que, se eu precisasse, me dariam um carro, uma ajuda e um lugar para morar. Essa é uma das maiores bênçãos da minha vida. Um amor sacrificial que tem essa intensidade constitui o alicerce das verdadeiras amizades e dos matrimônios sólidos. Ele ainda traz muito outros benefícios. Ele é capaz, por exemplo, de mudar a forma de tratarmos nossos colegas de trabalho, empregados e clientes. Pode também
alcançar muitas outras pessoas na comunidade que vivemos, melhorando a vida delas. Quando meu pai escrevia para mim, sempre terminava dizendo: ame aqueles que mais precisam de amor. E ele viveu na prática suas próprias palavras. Em Kalamazoo, ajudou um cego a abrir um restaurante e batalhou para conseguir abrigo seguro para os sem-tetos do centro da cidade. Quando muitos refugiados do Vietnã inundaram o país, ele adotou 4 ou 5 famílias vietnamitas, conseguindo-lhes abrigo, carro e emprego. Além de trabalhar muito todos os domingos à tarde, durante 25 anos, ele dirigia um louvor e um estudo no hospital estadual para 100 mulheres mentalmente retardadas. Isso é amor sacrificial. O mundo está precisando disso hoje, mais do que nunca. Esgotamento nervoso. O amor sacrificial tem apenas um problema. Quando nos comprometemos com ele para valer, logo percebemos que é extremamente desgastante. Depois de nos dar, de servir e nos dedicarmos a outros durante algum tempo, talvez comecemos a sentir-nos desfalecidos, como se não tivéssemos mais nada para dar. Estamos quase na reserva. Aqueles que são dotados de muita fibra moral e elevada autodisciplina dizem: embora eu esteja sem condições de amar, vou continuar dando. É o ato que importa, não os sentimentos. Apesar de eles estarem adotando uma posição correta, normalmente chegam a um ponto em que não apenas se veem vazios, mas também irados. Sentem raiva de pessoas que são importantes para Deus e às vezes do próprio Deus. Nessa condição, veem os outros como problemas que precisam evitar. Os telefonemas viram intromissões. Responder cartas até mesmo dos amigos acaba sendo uma obrigação penosa. Para eles, uma visita inesperada é um invasor. Qualquer um que já esteve na linha de frente do amor ao próximo certamente já experimentou o seguinte sentimento: não aguento mais saber de sofrimentos, problemas e mágoas de mais ninguém. Quero fugir para bem longe, construir um muro bem alto ao meu redor e me tornar um ermitão. A essa altura, somos tentados a deixar por completo de amar as pessoas. Muitas vezes eu ouço crentes dizendo: eu costumava me envolver bastante com outros. Tinha bons relacionamentos e participava dos ministérios da igreja, mas estive à beira de um esgotamento nervoso e agora quero distância de compromissos com as pessoas. Essa é, sem dúvida, uma forma de lidar com o esgotamento nervoso. Contudo, existe outra melhor. Podemos esgotar o nosso depósito de amor e depois enchê-lo outra vez. É possível amar as pessoas não só sacrificialmente, mas também com firmeza. O amor para o qual Deus nos chama não é uma corrida de 100 metros rasos do amor, mas uma maratona. Para isso, precisamos aprender a nos reabastecer quando ficamos sem amor. O reabastecimento espiritual. Em 1 Samuel, capítulo 30, encontramos um episódio da vida de Davi que é pouco conhecido. Aconteceu antes de ele tornar-se rei, quando ainda era líder de um bando de rebeldes e foragidos. Davi amou, liderou e ajudou muita gente. Serviu a muitos e faltou pouco para o seu amor chegar à exaustão. Seu tanque achava-se quase vazio quando os inimigos, numa emboscada, sequestraram as mulheres e filhos de Davi e de seus homens. Estes enfurecidos falavam em depor e até mesmo em matar Davi, que já não tinha forças. Ele teve vontade de deixar sua posição de líder, estava disposto a abandonar aquele povo. Em suma, já estava saturado. O que é que ele poderia fazer numa hora dessas? Encontramos a resposta numa frase surpreendentemente pequena. Davi se reanimou no Senhor. Versículo 6.
Ele se afastou um pouco do povo que o pressionava ao máximo. Deu as costas a outras oportunidades de servir, parou, ficou sozinho e teve uma longa conversa com Deus. Passou alguns momentos aquecendo-se no amor de Deus. Lembrou-se de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, 1. Permaneceu algum tempo a sós com Deus, até ver seu vigor espiritual voltar à plena carga. Jesus também fazia o mesmo. Depois de passar longo período em contato com o povo, retirava-se para um monte e, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar. Mateus capítulo 14, versículo 23. Grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Ele necessitava de momentos a sós com o Pai para reabastecer-se. É desnecessário dizer que se Davi e Jesus, vez por outra, precisavam de um reabastecimento espiritual, nós também precisamos. De alguma forma, necessitamos diminuir o ritmo, sair da roda viva, procurar um lugar solitário e nos reanimar da pessoa de Deus. Para isso, devemos reservar um período diário para estar a sós com Deus, antes de qualquer compromisso. Falemos com Ele e leiamos a Sua palavra. Temos de permitir que Deus revigore nosso espírito. Algumas pessoas conseguem se reabastecer ouvindo músicas evangélicas. Às vezes, quando me sinto esgotado e tenho de ir a algum compromisso, em vez de escutar comerciais e notícias catastróficas, ouço música de adoração a Deus. Depois de meia hora, sinto meu espírito reabastecido pelo Espírito de Deus. Conheço um homem que tira 15 minutos de seu horário de almoço para reabastecer-se espiritualmente. Quase que diariamente, ele fecha a porta de sua sala e lê as promessas da palavra de Deus. Outros gostam de andar depois do trabalho, adorando a Deus durante a caminhada. Há ainda os que preferem tocar um instrumento, ler um livro evangélico ou cantar para o Senhor. Não existe uma forma única de nos reanimarmos no Senhor. São inúmeras as possibilidades. Temos de tentar até descobrir uma maneira que seja ideal para nós. Quando conseguirmos, estaremos no caminho do amor sacrificial e constante. Reabastecimento emocional. É muito importante atentar para o nível de nosso combustível espiritual. Embora ele não seja o único que pode baixar, devemos também prestar atenção ao nível do combustível emocional. É possível manter-nos reabastecidos espiritualmente e ainda assim sentir-nos incapacitados para amar. A vida, muitas vezes, coloca diante de nós situações que podem nos esgotar emocionalmente. A morte do cônjuge, um divórcio, uma doença ou lesão, a perda do emprego, a mudança de residência, até mesmo situações felizes, como uma festa na família ou nascimento de um filho, podem esgotar nossas energias emocionais. Algum tempo atrás, um amigo meu teve 5 conversas muito desgastantes num mesmo dia. À tarde, quando saiu do escritório, achava-se bem espiritualmente, mas emocionalmente esgotado. Situações parecidas acontecem com certa frequência em nosso trabalho. Precisamos despedir alguém ou reestruturar algo. Nosso superior determina que façamos um serviço importante. Naquele dia, o computador não funciona. As causas do esgotamento emocional estão presentes também em casa. A pia está entupida e o encanador só poderá vir no final de semana. Todos os nossos filhos contraem catapora. Descobrimos que nosso filho adolescente está usando drogas. Quando o nosso tanque emocional se esvazia, é provável que percamos o interesse pelo bem-estar dos outros, independentemente do nível do nosso combustível espiritual.
Como é que nos reabastecemos emocionalmente? Existem basicamente duas maneiras. A primeira é descansar. Algumas pessoas não compreendem isso. Gostam de fazer tudo com rapidez e, se precisam de um reabastecimento emocional, preferem fazê-lo através de uma pílula ou uma injeção. Contudo, não existem soluções instantâneas. Para reabastecermos nossas reservas emocionais, precisamos ter calma, parar um pouco, descansar, respirar fundo e esquecer-nos do telefone. Deixemos que a coisa se resolva normalmente e nos recuperemos, retornando assim ao nosso bem-estar emocional pleno. A outra maneira de nos reabastecermos emocionalmente é o lazer. Há atividades que parecem nos inspirar, fazendo reviver o nosso entusiasmo pela vida. Para minha esposa, essas atividades são ler, escrever e tocar flauta. Para mim, é velejar. No seu caso, leitor, pode ser passear com o cachorro, jogar futebol ou tênis. Talvez seja necessário fazer algumas experiências para achar o que é melhor para você. Assim que encontrar algo ideal, você ficará sabendo. Algumas horas desta atividade, seja ela qual for, irão reabastecê-lo emocionalmente e farão com que volte a amar os outros de modo sacrificial e constante. Reabastecimento físico. Contudo, alguém pode estar com suas reservas espirituais e emocionais cheias e ainda assim ter vontade de esconder-se todas as vezes que escutar passos de alguém se aproximando de sua sala. Nesse caso, deve verificar o nível de seu combustível físico. Numa quarta-feira à noite, na véspera do Dia de Ação de Graças, fui a uma reunião um tanto demorada na igreja. Logo depois viajei com minha família de carro até Michigan. Só fomos dormir às 5 da manhã, mas mesmo assim levantamos cedo para visitar alguns parentes. Naquele dia de ação de graças, eu me encontrava bem espiritualmente e minhas condições emocionais eram razoáveis. Fisicamente, porém, achava-me no bagaço. Naquele dia, toda conversa para mim era como um fardo. Se alguém soltava uma piada, eu tinha de dizer para mim mesmo: não seja mal educado, Bill, dê uma risada. Alguns me procuraram, esperando que eu pudesse dar-lhes conselho acerca de decisões importantes que precisavam tomar. Contudo, embora conversasse com eles, havia uma vozinha dizendo: por que não resolve você mesmo seus problemas? Não vim aqui para dar conselhos, vim para a ceia de ação de graças. Se quiser conversar comigo, ligue para minha secretária marcando hora. Tenho certeza de que existe horário disponível em junho do ano que vem. Tentei de todas as maneiras possíveis disfarçar o que sentia e sei que não ocorreu nenhum problema familiar. Contudo, só me senti melhor já na sexta-feira, após haver descansado. Há muita gente fisicamente esgotada em nossos dias. A maioria não tem a mínima ideia de como sua condição física mina seus esforços para amar os outros. Não percebem que para poder ouvir, servir, confrontar e repreender é preciso vigor físico. Em geral, quem se acha fisicamente esgotado se irrita com maior facilidade. Apresenta ainda uma acentuada tendência para adotar atitudes críticas, defensivas e negativas. Nessas condições, é muito difícil amar alguém e é difícil também ser amado. Como é que nos mantemos fisicamente em forma? Todos conhecemos 3 regras básicas: alimentar-se de forma saudável, dormir o suficiente e exercitar-se. A maioria das pessoas exagera no açúcar e na gordura. Em consequência, muitos estão acima do peso ideal. E é por isso, também, que temos problemas de glicemia. Outro resultado desse quadro são as doenças do coração.
Com uma alimentação inadequada, é impossível manter uma boa reserva física. Além disso, muitos não dão a devida importância ao sono. Se alguém não acorda razoavelmente bem disposto, provavelmente não está dormindo o suficiente. Ou pode ser que tome café em excesso durante o dia e coma uma pizza calabresa à meia-noite. Isso prejudica o seu sono. Para a grande maioria, o máximo que fazem em matéria de exercício é uma caminhada até a máquina de Xerox. Dizemos que não temos tempo ou ânimo para nos exercitar, embora saibamos que os especialistas já provaram cientificamente que a atividade física ajuda a repor as energias e diminuir a necessidade de sono. Quem se acha espiritual e emocionalmente bem e ainda assim se sente esgotado, deve examinar a sua alimentação, sua rotina de exercícios físicos e seu sono. É possível que só precise de algumas e simples mudanças em seus hábitos diários para reabastecer o seu tanque e se sentir em forma para amar firme e sacrificialmente. Recompensas pelo sacrifício. Não é fácil amar de verdade. O preço a ser pago é mais alto do que se imagina. Primeiro, temos de aplicar o nosso tempo, vigor e dinheiro. Depois, ainda, vamos ter de gastar algum tempo reabastecendo-nos para podermos continuar gastando nossos recursos. Entretanto, a recompensa do amor sacrificial é bem maior do que podemos imaginar. A Bíblia conta que Pedro, a certa altura de sua vida, começou a questionar se todo o sacrifício que tinha feito valia a pena. Então, lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentará ao trono da sua glória, também vós reassentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E em todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículos 27 a 29. Se nos entregamos a Deus e ao próximo, o Senhor vai registrar o nosso sacrifício nos arquivos celestiais. Vai derramar sobre nós bênçãos abundantes. Durante algum tempo, vamos ficar maravilhados ao constatarmos o quanto somos abençoados. Vamos ter espontâneas manifestações de adoração a Deus. De repente, começaremos a cantar: tu satisfazes a minha alma, tu dás vida e plenitude. O falso amor que o mundo conhece não oferece tamanha recompensa. É como disse um professor meu: a felicidade pessoal nunca vem por meio da satisfação de nossos desejos pessoais. Pelo contrário, vem através do sacrifício.